Olá, bom dia para você que está aqui com a gente no GoRN. Estamos aqui no palco Tecnologia, liderados aqui neste momento pelo Parque Tecnológico Metrópole Digital. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nosso papo aqui hoje vai ser sobre storytelling e pitch, tá? E nesse sentido, pessoal, preciso discutir com vocês, na verdade, apresentar para vocês algumas questões relacionadas a o que vai acontecer na nossa oficina aqui. Primeiro de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Rodrigo Romão, estou como diretor do Parque Tecnológico Metrópole Digital. Então, além dessa oficina aqui, vão ter uma série de outras atividades lideradas pelo Parque. Convido vocês a dar uma olhada nessa programação. E também vai estar aqui comigo o nosso querido Samuel, também da nossa equipe aqui do Parque. Samuel, dá um alô aí para a galera. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dumareschi, sou estudante do Bacharelado de Tecnologia da Informação da UFRN e sou assessor do Parque Tecnológico Metrópole Digital e vou estar aqui falando com vocês hoje sobre esse tema tão legal que é storytelling. Boa, Samuel. Pessoal, então é o seguinte, tem alguns pontos só para poder colocar com vocês aqui antes da gente começar, né? Primeiro de tudo, né, o nosso palco é tecnologia. E aí é importante a gente dizer, né, que a premissa ali da tecnologia, né, da informação e da comunicação é um atributo humano, né? E vinculado ao atributo humano, a gente tem a chamada contação de histórias, né, ou storytelling. Isso tudo está embutido dentro de uma narrativa, seja tecnológica ou não. Então, por causa disso, né, a gente vai trazer aqui uma série de ferramentas, uma série de argumentos, né, fundamentos que muitas vezes eles são muito enfáticos, muito fortes para fins de técnica, para fins de didática, né? E eu gostaria de deixar claro que é difícil a gente trazer exemplos que talvez sejam muito unânimes, né? Ou sejam totalmente neutros. Então, caso durante as técnicas que a gente for colocar aqui, alguma coisa talvez não faça muito sentido para você em relação àquilo que você acredita, naquilo que você crê, deixe um pouquinho isso de lado e leve em consideração a parte técnica do que está sendo apresentado. Tentamos trazer, evidentemente, aqui o material o mais limpo possível, o mais acessível possível, mas é evidente que pode ter um aspecto ou outro que caia aí numa questão um pouco mais subjetiva. Então, por favor, desconsiderem qualquer aspecto nesse sentido e vamos para analisar a técnica que foi utilizada dentro de algum discurso, de alguma colocação que foi feita, tá bom? Então é isso, vou passar aqui a bola para o Samuel, que vai dar uma introdução aí nesse nosso papo, tá? Interajam aí com o chat, mandem perguntas, que no momento, se durante a apresentação ou após, com certeza a gente vai ter o maior prazer aqui em poder estar acompanhando e respondendo vocês também, tá? Desejo aí um bom evento a todos, obrigado pelos que já estão aqui, manda aí uma chamada para os colegas, para o grupo de WhatsApp, diz para a galera vir aqui, que realmente é um conteúdo autoral. Primeira vez que a gente está apresentando isso em público, então com certeza vai vir muita coisa boa por aí nessa oficina, tá bom? Bom evento a todos. Samuel, passo para você aí a palavra. Obrigado, Rodrigo. Então vamos lá, pessoal, vamos falar de storytelling. É um tema que de fato mexe muito comigo. Foi do mesmo jeito que teve a nossa palestra às 9 horas sobre os 3 pilares de empreendedorismo, que eu falei para o pessoal que empreendedorismo temática vinho, né, que é uma temática que já existe há muito tempo, mas que quanto mais o tempo vai passando, mais ela fica interessante. É a mesma coisa do storytelling. O que é o storytelling, na verdade? É a arte de você transmitir informações da melhor maneira com o objetivo de impactar as pessoas, de se conectar com as pessoas. Então, a gente faz storytelling no nosso dia a dia. É algo muito cotidiano, da gente conversar com uma pessoa e aconteceu alguma coisa com a gente e a gente quer passar para ela dessa melhor maneira possível para que ela sinta de fato o que a gente quer transmitir para ela. Se foi algo muito positivo, algo que provoca espanto, a gente quer que a pessoa sinta um pouco do que a gente está sentindo, no que a gente está apresentando para ela, e é exatamente isso que a gente faz no storytelling, é essa arte. E a gente quer aplicar essa arte hoje nas apresentações mais voltadas com o objetivo de você conseguir conquistar um objetivo, algo bem específico, como um pitch, né? Que é como a gente chama geralmente as apresentações para startups. E hoje nós vamos iniciar com vocês uma breve jornada aqui. Se imaginem que vocês são
nesse momento, jurados de um concurso para soluções de impacto social. Então, pense aí que vocês juntos, têm R$60 mil em mãos e vocês precisam investir em um negócio que está apresentando uma solução. E, nesse momento, eu vou estar fazendo o papel da pessoa que está apresentando. Quero começar com vocês com uma história. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Paulo Gustavo, que é um ator e comediante muito conhecido por todos nós, uma pessoa que conquistou muitos dos nossos sorrisos, trouxe muitas alegrias para nós durante vários anos, mas, infelizmente, em 2021, ele veio a falecer. Ele faleceu esse ano, aí mais ou menos no período de abril, vítima de Covid-19. E algo interessante que a gente pode observar é que ele faleceu aos 42 anos. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, a vacinação estava mais ou menos em 40 anos. E no Brasil, nesse mesmo período, 62. Isso quer dizer que, possivelmente, ele poderia estar vacinado nesse período, com que os dados mostram que ele provavelmente hoje poderia estar vivo, se ele tivesse recebido essa vacinação. E aí nós estamos imaginando, né? É algo difícil de se pensar, mas infelizmente eu preciso fazer essa pergunta para vocês. Quantos Paulos nós temos entre os nossos amigos, os nossos familiares, todos aqueles que estão próximos a nós? O próprio Instituto Metrópole Digital, lá com a gente teve algumas baixas de professores jovens, amigos nossos que estavam ali convivendo. Eu tive perdas de parentes, eu tive a própria doença, vi meu pai quase falecer, ele chegou perto de internação. Então a gente viu aí muitas situações muito complicadas entre os nossos próximos e a gente não sabia nem como explicar a situação que a gente estava vivendo, e até hoje a gente ainda está vivendo, né? A gente ainda não sabe quantos a gente poderia ter poupado se a gente tivesse tomado as melhores decisões. Mas um dado que a gente pode estar observando hoje é que 62, o Brasil hoje ele está em 62º no ranking de vacinação, em termos relativos. E a gente ainda não tem como definir quais foram os aspectos, muito precisamente, os aspectos que nos colocaram nessa situação hoje, de estar tão abaixo nesse ranking. Mas o que a gente pode perceber é que os países que estão no topo desse ranking, eles têm hoje uma situação muito mais tranquila no seu dia a dia. As pessoas já estão hoje vivendo uma vida muito mais cotidiana, muito mais tranquila, como se estava antes da pandemia. Infelizmente, ainda não é a realidade do nosso país. E a gente fica pensando, né? Quais são as implicações para os sobreviventes da Covid? Porque para as pessoas que já morreram, a gente pode chorar pelos os lutos, mas o que fica para os sobreviventes? E a gente pode pensar nas grandes perdas econômicas que a gente teve. Nós tivemos aí perdas muito sérias a nível de finanças dentro das empresas. Então, muitas empresas fecharam, muitas pessoas foram demitidas, ou seja, o desemprego ele disparou. E o governo teve que imprimir dinheiro em massa para entregar para as pessoas. Isso quer dizer que a gente ainda vai ver problemas muito sérios mais na frente, possivelmente, como a hiperinflação e problemas na economia. Mas, além da economia, a gente também tem a educação, que foi um dos setores mais impactados durante a pandemia. Pela falta de estrutura no nosso sistema educacional, hoje nós estamos vendo aí o recorde de evasão escolar. E a gente fica pensando, o que a gente pode fazer para reduzir esses impactos? Será que a gente poderia trabalhar com mais celeridade? Será que essa é a resposta? Bom, acho que o pessoal da startup tem uma resposta para isso. Ela se chama Vaceleri. E o que a Vaceleri faz? Ela tem um objetivo muito específico de lutar contra um dos maiores inimigos que a gente tem na pandemia, que é a falta de otimização nas xepas. E o que são as xepas? A gente sabe que o frasco de vacinas ela vem com um número X de doses, vamos dizer que sejam 6. E aí, no final do dia, abriu-se um frasco para 2 pessoas tomarem, que tinham 2 pessoas na fila, mas tem 6 doses dentro desse frasco. E o que a gente faz? Essas 4 doses, se não tiver ninguém para tomar, elas vão ser desperdiçadas, porque elas não ficam de um dia para o outro, elas não podem ser guardadas.
E é por isso que existe a Xepa, que é um momento que a gente abre das preferências de fila de vacina para que as pessoas que possam estar ali próximas a tomar, venham a tomar. O problema é que a gente ainda tem muita dificuldade em otimizar essas xepas. A gente tem dificuldade em avisar para as pessoas que está ocorrendo, de notificar para as pessoas que está tendo alguma xepa, que as pessoas possam colocar o nome delas rapidamente ali, para que todas as vacinas sejam aproveitadas. E, consequentemente, a gente tem um problema muito sério, que é a perda das vacinas, o que ocorre mais atrasos na economia, mais pessoas vêm a falecer. Então, a gente tem muitas perdas que são ligadas a esse grande desperdício que ocorre nos frascos no dia. E, no final das contas, como é que funciona o produto da Vaccelery? Como é que se faz? É simples. As pessoas vêm, fazem o cadastro, vão na plataforma, faz o cadastro e o nosso robozinho vai identificar quais são os lugares que tem xepa próximo onde você está, e ele vai lhe notificar para você ir correndo lá tomar a sua vacina. É algo realmente bem simples. E quem é que vai fazer essa solução? Vão ser 3 empreendedores: um cientista de dados, um designer e uma profissional de marketing, que são pessoas extremamente capacitadas de solução feita, mas que precisa de recurso para dar continuidade nesse projeto. E como é que esse recurso vai ser utilizado? Mais ou menos aí por volta de 12% vai para infraestrutura de dados e mais ou menos 88% para marketing. Infraestrutura de dados, porque a gente precisa fazer processamento com o número de pessoas que tem, e tem que ser muito rápido, porque a xepa tem pouco tempo para isso acontecer. Nas últimas horas do dia, ali no momento onde as pessoas precisam ser notificadas rápido para chegar rápido. Então, a gente precisa ter uma boa infraestrutura de dados. E o marketing é exatamente para a gente conseguir divulgar isso para as pessoas. E aí você pode estar se perguntando nesse momento, tá, mas por que eu investiria nesse negócio e eu não investiria em outro? Porque esse pode durar só até o final da pandemia. Era muito melhor investir em algum negócio que ele fosse durar aí para os próximos anos. A gente ia poder colher. Mas aí eu posso lhe perguntar, será que a gente não vai ter outra pandemia? Será que vai ficar por isso? Algo que a gente pode ver em alguns estudos é que quanto mais globalização, maior o risco de pandemias virais e, consequentemente, maior a necessidade de vacinações e revacinações. Então, isso se torna cada vez mais evidente e cada vez mais importante da gente estar observando quais são esses movimentos das pandemias, das possíveis pandemias virais que podem surgir. E você pode até se perguntar também, tá, mas qual é a confiabilidade que eu tenho nessa informação? Tudo bem, sou eu que estou lhe falando aqui, mas se fosse Bill Gates, você confiaria? Porque Bill Gates, ele vem fazendo muitas palestras nesse assunto, e ele vem mostrando vários estudos que ele vem acompanhando os maiores males que nós enfrentaremos aí no nosso futuro próximo vão ser possíveis pandemias virais, serão os inimigos biológicos. Então a gente precisa, com certeza, ter muito cuidado com isso. Isso é um mercado muito importante para se investir nesse momento, que é essas barreiras sanitárias e as vacinações, e ter toda essa preparação para otimizar as vacinações. E eu pergunto para vocês, sinceramente, será que o nosso sistema público ele vai ter condições de lidar com muitas vacinações, muitas revacinações, e daqui a 5 anos, quando tiver rolado outra grande pandemia, será que o sistema público ele vai conseguir dar com áreas? Isso no longo prazo? Dificilmente a gente pode confirmar alguma resposta, mas acredito que isso não seja muito possível do sistema público parar tudo que pode se fazer apenas para tratar disso. Então, a iniciativa privada vai ter que entrar. Mas a gente sabe que é muito caro efetuar vacinações na iniciativa privada. Mas por que é tão caro? Porque a iniciativa privada ela também sofre do mesmo problema dos hospitais públicos e postos de saúde quanto à questão da falta de otimização nas xepas. E na iniciativa privada é muito pior,
Porque imagine que 2 pessoas marcaram de tomar vacina naquele dia. Ou outras pessoas marcaram e essas outras faltaram. Imagine que 2 pessoas foram tomar e era um frasco com 6 doses. Essas 2 pessoas elas vão ter que pagar juntas pelas 6 doses. Então, quer dizer que vai sair muito caro por dose. Isso significa que menos pessoas podem tomar e a lucratividade do próprio hospital cai. Consegue você consegue fazer com que o preço por dose caia, porque muitas pessoas vão ser alcançadas. Consequentemente, o preço de dose caindo, mais pessoas vão se interessar em efetuar as vacinações por lá e a lucratividade do próprio estabelecimento vai subir. Então, é nesse momento a forma que a gente vai conseguir se manter pós-pandemia. Porque a cada xepa aproveitada pelo Vacelery, nós conseguimos aí 30% por cada xepa que nós conseguimos via hospitais privados. O modelo que a gente tinha para mostrar para vocês, quero que vocês deem feedbacks, aí quero que vocês façam algumas perguntas, o que vocês acharam, digam aí para mim o que vocês estão achando dessa apresentação. Bom, pessoal, enquanto vocês estão se manifestando aí, né, a ideia aqui do Vacelery é o nosso case para ser estudado. Né? Essa startup, né, Samuel, não existe, é tudo uma criação a partir de um dado da realidade, evidentemente. Foi levantada a ideia de um possível problema, que é real, né, que talvez esteja aí até agora a situação, felizmente, esteja melhorando em relação a vacinação e essas capacidades, tá? Mas, enfim, aqui é o nosso norteador. Uma história embarcada em todo um arquétipo que a gente vai detalhar com vocês na sequência. Né? O que vocês sentiram, o que vocês entendem em relação ao que foi transmitido aqui até o momento, até para a gente poder coletar de vocês esses indicativos e, a partir disso, poder aí trabalhar com vocês nesse sentido. Bom, trago aqui uma mensagem aqui, se eu não me engano, da Lavínia. Né? Nós temos muitas campanhas de vacinação anuais, dengue, gripe, H1N1. Nós sabemos que esse problema de sobra de doses é recorrente nessas campanhas também. Sim, Lavínia, né? Eu acredito que esse é um aspecto que a gente possa pensar, né? Como eu disse, a ideia do Vacelery foi um exemplo didático, tá? Finalidade totalmente didática. Mas, vejam só, né? Você levantou uma questão relacionada a outros tipos de vacinação, então talvez seja uma escala ainda maior dessa possibilidade que já esteja aqui sendo colocado, tá certo? Certamente, com certeza. Até porque as vacinas, elas também funcionam, as outras vacinas também funcionam nessa espécie de frasco e tal, onde você tem um número de doses específica. Então, os próprios hospitais, eles já fazem um cálculo aí de pessoas que podem vir a faltar, mais ou menos quantas pessoas podem vir a faltar, para cobrar esse extra para um número de pessoas que ele crê que sempre está lá. Então, é por isso que sai muitas vezes um preço mais elevado, bem elevado, mas em hospitais privados. Porém, se você conseguir fazer essa estratégia de conseguir otimizar as xepas, você pode conseguir vir a reduzir esse preço. Exatamente a proposta de Vacelery, que foi uma proposta completamente didática, né? Foi algo até interessante de se explicar. Eu estava na matéria de gestão de projetos da faculdade, a gente estava buscando desenvolver ideias para startups sociais, e aí veio essa ideia de fazer uma espécie de aplicativo para notificação para otimização de xepas. E foi assim, algo bem rápido que a gente fez na faculdade. O nome até era outro, né? Cadê a vacina? Mas a gente mudou para Vacelery aqui porque trazia uma ideia muito forte com a palavra-chave do objetivo do negócio, né? Que é trazer mais celeridade para a vacinação. Maravilha, maravilhas. Bom, então, pessoal, a partir de agora, a ideia nossa
dentro dessa articulação da oficina, começar a decompor o que foi apresentado em termos de estrutura e, junto disso, apresentar para vocês algumas ferramentas que foram utilizadas para a gente trazer toda essa história, todo esse arranjo que a Vaceler aqui, como nosso exemplo didático, foi construído. Tá? E, com certeza, vamos tentar abordar as ferramentas ou a parte mais técnica, né, que de repente foi utilizado, dando para vocês aí as referências, né? E mais adiante também até apresentar uma ferramenta que vai consolidar todo esse construto, né, que foi oferecido a partir daqui. Talvez agora vai ficar mais claro, né, a partir do próximo passo que a gente vai dar em relação à nossa oficina, né, o porquê determinado assunto foi trazido, porque determinada informação foi apresentada, porque a gente chamou para conversar dentro da nossa palestra determinada pessoa, determinada referência específica, né? Tudo isso faz parte realmente de um construto na hora de se contar uma boa história, né? E na nossa vivência de startups, de tecnologia, desse ambiente de empreendedorismo e inovação, que é a proposta do GoRN. Tendo você um negócio ou não, dentro desse ambiente, sempre você vai precisar contar uma boa história, né? Seja sua pessoal, seja uma história de um negócio que você participou, de um evento onde você está. E no nosso dia a dia, isso faz parte, né, da nossa vivência. Em casa, quem é casado ou tem um namorado vai contar o que passou pelo dia, né? E normalmente, quando a gente quer enfatizar alguma coisa muito legal ou muito negativa, sempre a gente tende a né, fazer uma narrativa ali que nos ajude a enfatizar, de fato, o ponto que a gente quer que seja considerado por quem está nos ouvindo, né? E o fato é que a gente muitas vezes faz isso naturalmente, dentro da nossa conversa humana, vamos dizer assim, e normalmente quando a gente vai para uma apresentação mais em público, né, mais formatada, dentro de um determinado espaço de tempo, para um determinado tipo de evento, a gente costuma ser meio travado. Meu Deus, como eu digo isso, como é que eu apresento isso? A gente tende a ficar um pouquinho mais fechado, mais encaixotado do que quando comparado com uma conversa natural. E o grande segredo, né, do storytelling, que a gente vai passar por aqui, é trazer a naturalidade, né, de uma conversa, às vezes um para um, que a gente tem com colega, com familiares, etc., para uma estrutura profissional, né? E, na verdade, tudo isso é levado em consideração e pode ser construído a partir de um conjunto de ferramentas e técnicas, que algumas delas a gente vai começar a tratar com vocês a partir de agora. Bora lá, Samuel? Então, perfeito, vamos lá. Vamos começar dissecando essa apresentação e vamos iniciar falando sobre 3 pontos, sobre os métodos, artifícios e ferramentas. Vamos começar com os métodos que nós utilizamos nesse enredo. Esses 2, eles são muito importantes, porque nós utilizamos eles para levar a pessoa de uma situação que nós apresentando para uma necessidade de solução que ela precisa sentir. Então, a gente está com um problema em mãos que a pessoa sente desse problema. A gente tem que mostrar para ela que ela precisa buscar soluções para isso. Ela precisa se interessar em soluções para isso. E é o objetivo do SPIN, que ele é dividido em situação, problema, implicação e necessidade de solução. A gente utilizou o SPIN exatamente ali no começo, quando a gente mostrou a situação, que foi tanto o caso de Paulo Gustavo, que foi algo que mexeu muito com as pessoas, e a gente continuou apresentando essa situação quando a gente foi falar dos mais de 600 mil mortos. Quando é que a gente chegou de fato no problema? O problema que a gente quer é a falta de segurança nas vacinas. Então a gente apareceu com o ranking da vacinação, foi falar sobre esse problema, e a gente está mostrando para as pessoas que aquilo provavelmente pode ter ocorrido por causa de algo específico. E aí você vai mostrar essa hipótese que você está querendo apresentar aí na sua narrativa. Você tem a implicação, que foi exatamente quando a gente falou sobre os dados em relação aos sobreviventes. Mesmo as pessoas que não morreram de Covid, aí por problemas econômicos, por problemas na educação, por vários problemas que vão
continuar. Então, a gente dá noção para as pessoas de um senso de urgência para resolver logo esse problema, porque é algo que a gente não pode ficar parado. Nesse momento que a gente joga uma pergunta para as pessoas pensarem, então, como podemos fazer alguma coisa para reduzir esses impactos? Exatamente no momento que a gente joga essa pergunta e a gente fecha o SPIN, e a gente pode começar o AIDA. O que seria primeiras informações de algo até ela tomar alguma decisão ou realizar alguma ação em relação ao que ela ouviu. Então, o SPIN ele é muito bom para apresentar o problema e o AIDA é muito bom para apresentar a solução. Então, onde é que a gente usou o AIDA aqui? Na hora que a gente começou a falar da Vascelery, a gente estava nesse momento de atenção, mostrando para as pessoas as primeiras informações ali. De interesse foi quando a gente explicou como é que funciona, que é muito fácil de usar, que é muito importante e tal. E depois que você passa pela fase de interesse, abrem-se na sua cabeça muitas perguntas. Você começa a pensar em muitas possibilidades ali de objeção, se aquilo vai dar certo, se aquilo não vai dar. Então você vai para aquela fase de desejo, que é onde você vai fazer na sua cabeça muitas perguntas. E quem está realizando um pitch, está realizando uma apresentação dessas, ela precisa mapear quais são as principais dúvidas que alguém vai ter. É muito comum você assistir um programa como Shark Tank, que vai mostrar exatamente essas apresentações de negócios, que o empreendedor ele tem que ir mapeado quais são as principais dúvidas que o pessoal que está ouvindo a palestra vai ter, que está ouvindo aquele pitch. Se não, no momento que o pessoal precisar perguntar, foi algo que ficou parecendo que ele não tinha mapeado direito. O que era uma pergunta, poxa, a ideia é legal, mas quem é que vai fazer? Essa pessoa está preparada? Aí temos aí outra pergunta, poxa, beleza, o pessoal parece que é bom, que eles sabem o que estão fazendo, mas eles sabem como utilizar o recurso que eu vou entregar na mão deles? E aí você pode pensar, caramba, eu não sei se vai continuar essa questão das pandemias, se vai ter uma necessidade de novos aparatos aí para acelerar vacinações. E talvez seja mais interessante investir numa outra proposta. E é nesse momento que a gente vai para outra objeção, a gente vai sanar outra dúvida, que é mostrar que possivelmente a gente vai ter outras pandemias. E em cima disso pode surgir outra pergunta. Tá, você me deu uma informação, cadê a confiabilidade? E a gente mostra uma autoridade, no caso Bill Gates, que fala muito sobre esse assunto. Então a gente está o tempo todo ali cobrindo quais são as possíveis objeções para que a pessoa possa tomar a sua decisão, ela possa levar a sua ação de maneira mais tranquila. Então a gente vai até o final mostrando como a empresa vai ganhar dinheiro. Quando está todas essas principais dúvidas sanadas, a gente lembra a pessoa novamente que ela tem em mãos, que o público aqui tem em mãos, o poder do lado de cá, de quem está produzindo a solução, fez o que podia. O que falta agora é vocês ajudarem isso aqui a fazer acontecer. Então, essa estratégia de trabalhar com esses dois métodos juntos que podem fortalecer muito a estrutura de um pitch, a nível de enredo. Além dos métodos, a gente vai começar a falar sobre os artifícios. Esses 4 artifícios, eles foram vistos, todos eles dentro do SPIN. Por que a personificação é tão interessante? A gente está falando aqui de um caso muito complicado na humanidade, né? A última vez que aconteceu foi aí, 100 anos atrás. Então, no momento que a gente está falando sobre algo tão difícil das pessoas passarem, muito provavelmente vai ter casos emblemáticos disso. E é muito interessante trabalhar com esses casos emblemáticos. É algo até que o próprio Joseph Stalin falava. Ele dizia que quando você fala sobre a morte de uma pessoa, é tragédia. Quando você fala sobre a morte de centenas de milhares de pessoas, é estatística. Então a gente começa personificando toda a dor que muitas pessoas podem ter sentido ao ver a morte, a acompanhar os dias de UTI de Paulo Gustavo. E você vai começando a lembrar disso, das notícias nos jornais e tal, e você vai sentindo, você vai entrando novamente naquela emoção.
e é o momento perfeito para a gente entrar exatamente no twist the knife. E o que é isso? Como o próprio nome diz, né, traduzindo, é girar a faca. Significa que a gente vai tratar mais sobre aquelas dores que estão sendo apresentadas. Então, a gente mostrou o caso de Paulo Gustavo e alguém pode não ter se sentido tão impactado assim, mas é muito provável que você tenha um familiar ou algum amigo que passou por uma UTI de Covid-19. É muito, muito provável que você tenha esse conhecido. Então, você vai levar aquele caso de Paulo Gustavo para dentro das suas emoções. Você vai lembrar daquela pessoa que passou por isso, que foi algum familiar seu, algum amigo seu, e a gente vai acabar aqui girando a faca. A gente vai tratar de observar mais aquela dor para que a pessoa venha sentir mais. Já que a gente está falando sobre algo de tragédia e emergência, é bem interessante utilizar essa estratégia. E o próximo artifício, ele foi algo interessante que a gente usou por todo o SPIN, que foi a questão do data storytelling, ou storytelling com dados. E é muito interessante essa questão do data storytelling, porque é a gente pensar que dados vão tornar a nossa apresentação mais contundente. Então, na hora que eu trago para vocês a idade de Paulo Gustavo e mostro que ele poderia estar vacinado lá nos Estados Unidos, e isso poderia ter poupado a vida dele, né, hipoteticamente, isso é um dado que nós podemos utilizar. Quer dizer que a gente pode bem utilizar na nossa narrativa. A gente continuou utilizando vários dados na nossa apresentação quando a gente falou sobre o ranking de vacinação, quando a gente falou sobre dados econômicos, dados de evasão escolar. A gente foi tratando exatamente de dados que traziam contundência para a nossa narrativa. E você pode estar pensando aí, o que eu posso fazer no meu dia a dia para utilizar dados na minha apresentação ou na minha conversa com alguém que eu estou querendo vender uma ideia ou algum produto, um serviço. Vou lhe dar para vocês um exemplo. Um personal trainer, ele pode estar tentando pegar um cliente que ele é uma pessoa bem parada, assim, não faz muito exercício, sedentária, vive em escritório. O trainer pode falar para ele: você sabia que o nome de Platão não era Platão? Era Aristóteles. E é algo interessante de perceber, porque Platão é um dos personal trainer pode estar trabalhando aí. Porque ele diz, olha, se o Platão ele era reconhecido por ser entre os mais fortes dos filósofos, quer dizer que ele acreditava que o que ele podia fazer de potencializar o corpo dele faria com que a mente dele fosse potencializada. Então é algo que você pode trazer de desejo naquela pessoa que não está a fim de focar muito no exercício físico, mas ela quer muitas vezes melhorar o seu trabalho e ela percebe que o exercício físico pode melhorar o seu trabalho. Mas aí outra pessoa pode aparecer e falar, tá, mas essa narrativa ela não é a única possível, porque Platão também pode significar chato, plano. Então quer dizer que não necessariamente ele não podia, ele podia não ser o grandão, fortão, ele podia ser o baixinho. Então era algo que para ele não podia nem fazer tanta diferença. Mas se é válido a gente falar que Platão é o largo e forte, isso vai fazer muito peso para a nossa narrativa, porque a gente não vai utilizar dessa estratégia, porque a gente não vai utilizar dessa argumentação. Então, isso é uma ideia de utilização do storytelling para dados. E o último ponto dos nossos artifícios aqui, que a gente trouxe, é o call to action, ou chamada para ação. É exatamente o você conseguir construir da melhor maneira a forma que a pessoa vai pensar para que ela venha a tomar alguma ação. Então, a gente viu isso em dois momentos aqui. A gente viu tanto no SPIN, na necessidade de solução, quando a gente faz com que a pessoa busque a pensar sobre possíveis soluções. E a gente viu novamente isso no final, a lei do AIDA, quando a gente jogou para as pessoas a oportunidade delas decidirem se elas de fato vão fazer aquilo acontecer ou não. Então, nós apresentamos aqui esses 4 artifícios dentro do SPIN. E agora nós vamos ver ferramentas que a gente utilizou para construir essa apresentação. Então, esse software aqui que a gente utilizou para
para desenvolver esse slide foi o Canva, que eu gosto muito, é particularmente muito simples de utilizar. Você consegue compartilhar link com as pessoas, é algo bem simples. Outra ferramenta que a gente utilizou bastante aqui foi o Flaticon, que é um site que a gente pega ícones, e exatamente esses ícones que a gente utilizou aqui para ilustrar a nossa apresentação foram retirados lá do Flaticon, que é um site com ícones gratuitos, onde eles foram colocados lá para que as pessoas possam utilizar, e os próprios criadores eles liberaram dessa forma gratuitamente. Então, o que a gente utilizou muito foi o Storyboard, que ele são um conjunto de telas, ou seja, páginas, onde cada página tem vários quadrinhos, e junto de cada quadrinho você tem algumas linhas, onde você vai escrevendo o que acontece em cada quadrinho para você ir estruturando a sua narrativa em uma ordem para que você possa lembrar de cada detalhe. No meio da apresentação não deu um branco, e você consegue estruturar aquilo de uma maneira muito mais fluida e tranquila. Desse jeito que a gente vai desenvolvendo apresentações bem interessantes a nível de construção de narrativa. Mas, assim, será que é disso que a gente precisa, de fato, para construir uma apresentação impactante? É só isso? Será que não está faltando mais coisa? Porque aqui a gente falou de uma maneira bem superficial, o que está sendo mostrado diretamente. Mas a gente não falou aqui sobre propósito, não falou como elas ia ser estruturada, as coisas por debaixo dos panos. E são informações que a gente não pode esquecer. Então, a gente vai aprofundar mais um pouquinho aqui, e a gente vai justamente falar sobre algumas ferramentas que nos trouxeram uma ideia bem legal. Então, uma delas é uma conhecida por vários de vocês, que é o Círculo de Ouro, do escritor Simon Sinek. Ela é feita justamente para mostrar que a gente pode construir o nosso propósito por meio de duas vias, ou começando do porquê, indo para o como e chegando no quê, ou a gente pode começar pelo quê, indo para o como e chegar ao porquê. E o escritor, ele apresenta os exemplos que é muito melhor você começar do porquê indo até o quê. Você indo a partir do porquê, você tem um propósito muito mais sólido. E algo muito importante na hora que a gente está desenvolvendo uma apresentação, no momento que vocês veem aquelas palestras TED, essas palestras elas têm um propósito muito forte e eles conseguem comunicar muita coisa em 15 minutos. Então, é isso que faz, muitas vezes, aquelas palestras serem tão impactantes. Inclusive, uma das palestras é o próprio Simon Sinek mostrando essa ferramenta do Círculo de Ouro. É uma das palestras mais assistidas, recomendo a todos aqui que possam assistir essa palestra. Outra ferramenta que nos chama muito a atenção é o Business Model Canvas. É uma ferramenta de negócios feita em uma tela só, para que você possa observar aspectos do seu negócio, onde você vai colando post-its e você vai escrevendo e reescrevendo para que as principais informações estejam organizadas ali na sua frente. E se a gente consegue juntar esse aspecto de propósito profundo com o aspecto da organização de informações em curtas telas, o que a gente conseguiria fazer para o storytelling? E é nesse momento que eu apresento para vocês o Story Pitching Canvas. E afinal, o que é isso? E vou dar um nome para vocês um pouquinho mais curtinho para facilitar. O Stop Canvas, ele tem o objetivo de trabalhar com os aspectos porquê, como e o que, para desenvolver uma apresentação com propósito impactante. Mas será que ainda não está muito abstrato a gente trabalhar com o porquê, como e o que dessa forma? Não seria melhor a gente dividir em pontos mais objetivos? E a ferramenta divide em pontos mais objetivos. Então, aqui a gente tem já pontos que ficam muito mais claros para a gente desenvolver uma apresentação, começando do porquê, indo para o como e chegando ao quê. Mas dessa forma não está muito nebuloso, essas informações aí meio soltas, fica difícil da gente organizar. Então, a gente mostra para vocês, neste momento, finalmente, o nosso Stop Canvas ou Story Pitching Canvas, que ele é dividido exatamente em porquê, como e o que, e ele vai tratar sobre detalhes que você tem que pensar em toda não esquecendo as principais informações,
e não limitando a sua criatividade. Então, diferente de outras apresentações que elas são ferramentas que elas são construídas do ponto A ao ponto B e você tem que seguir uma linha reta, Canvas, o Stop Canvas, ele segue uma ideia de você sim começar do porquê, como e o que, mas você vai ajustando ela aos poucos. E a parte dos artifícios traz a você um espaço muito grande de trabalhar. Eu conheço pessoas que passaram em pitch assim, de uma pessoa para 3.000 vagas para trabalhar como trainee de uma grande multinacional. E eu mostrei essa ferramenta para essas pessoas e eu tinha colocado ali vários artifícios nos exemplos da ferramenta que o cara nem conhecia. Então, ele podia ter construído a apresentação dele no Stop Canvas, mas conforme você vai entendendo mais sobre storytelling, você vai entendendo mais sobre narrativa, você vai entendendo mais sobre o uso dos dados, sobre gatilhos mentais, vai facilitando muito você conseguir melhorar a sua apresentação nessa mesma estrutura da ferramenta. Então, ela não limita o seu potencial criativo. Essa ferramenta ela foi criada por mim esse ano e ela está ainda em fase de desenvolvimento. Então, eu quero mostrar para vocês, inclusive, aqui dois formatos, azuis e amarelos aí, ou esse formato com as telas já preenchidas, coloridas. Queria saber de vocês qual vocês preferem. Digam, botem aí no chat 1 ou 2, para eu ter uma ideia, porque exatamente a ferramenta está em fase de validação, então a gente precisa saber com vocês o que fica melhor de se utilizar. E para alguém aqui, com certeza, ainda deve estar muito complicado pensar em como ela pode preencher essa ferramenta. E eu trouxe aqui um exemplo que é a nossa própria apresentação da Vaceleri. Então, aqui a gente tem, no problema, a falta de celeridade nas vacinas. A gente tem a ocasião, é uma apresentação para um concurso de startups. A gente tem aqui, de fato, o objetivo, que é a captação de recursos para viabilizar o projeto. A gente tem o público que vai estar lá na hora, que é uma banca de avaliação, com analistas financeiros, gerentes de projeto. Então, a gente não pode esquecer de informações que eles vão levar em consideração na hora de avaliar. Aí a gente tem uma mensagem que a gente quer transmitir para as pessoas aqui, que acelerar a vacinação salva vidas. E os três chave que a gente pensou o tempo todo em estruturar aqui foi celeridade, otimização e evitar desperdício. Com esse porquê, a gente pode partir para o como. Não teria sentido a gente desenvolver o como sem ter feito isso aqui antes. Então, depois que a gente faz esse porquê, a gente vai para o como. Então, a gente tem ali 20 minutos. E, às vezes, a gente não tem 20 minutos. Então, a gente criou uma apresentação para 20 minutos e a gente precisa transformar ela em 5. Precisa transformar em 2. Aí, o que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Para que a gente possa priorizar o que tem que ter na apresentação que não pode faltar. Inclusive, é muito do que o Rodrigo vai estar apresentando, que é excelente para refinar esse processo que a gente está fazendo aqui. E às vezes a gente faz uma apresentação de 5 minutos. Tá, mas a gente vai ter que falar com o investidor em 1 minuto, 2 minutos. A gente vai ter muito pouco tempo para falar com algum parceiro, alguém importante. Como é que a gente vai conseguir priorizar para colocar aquilo em 2 minutos? Então é algo interessante da gente sempre levar em consideração. Mas aqui a gente tinha 20 minutos, então colocamos 20 minutos. Que ambientes a gente poderia ter? A gente tem um ambiente virtual ao vivo, que é o que a gente está fazendo. A gente pode ter um ambiente virtual gravado, a gente pode ser um ambiente físico, que é um local onde a gente poderia falar com a plateia. Então, a gente tem muitas possibilidades de ambiente, uma sala de aula. Você pode construir aqui uma ideia de aula que ela fica muito mais interessante para os seus alunos, por exemplo. Então, depois que você pensa no ambiente, você vai pensar no tom. Então, você volta lá no porquê, você entende qual é o peso que você está levando, para você pensar em que tom você vai construir essa ideia. Então, daí você vai para as tecnologias, ou você poderia fazer tanto um como o outro logo, e você vai pensar quais são as tecnologias disponíveis para você desenvolver isso aqui. Então, você vai ter provavelmente seu computador, você vai precisar passar aquilo em algum lugar, se no caso a gente está fazendo aqui uma call, então está ocorrendo no Skype, eu tenho que pensar na webcam, tenho que pensar na iluminação, tenho que pensar em todos os detalhes. Isso é o que vai rolar no dia. Por exemplo, eu tive um problema aqui que eu ia fazer em um local e o meu modem no dia pifou. Eu tenho que pensar qual era um outro ambiente possível que eu poderia fazer. Então, a gente tem que ter um plano A, um plano B, um plano C nessa questão das
das tecnologias, onde pode acontecer. A gente tem que pensar em muitos possíveis planos para que a gente esteja preparado para tudo que possa vir durante o dia da apresentação, que geralmente é o dia que as coisas vão dar errado e que você tem que estar pronto para esse dia. Quais foram as ferramentas aqui de tecnologia que a gente usou para o desenvolvimento de fato da apresentação? Foi o Canva e o Flaticon. Quais foram os dados principais que a gente viu aqui? Foi a economia em queda, a evasão escolar, o ranking de celeridade por país, o número de mortos, e aqui a gente vai ver, por exemplo, a idade de Paulo Gustavo, que foi um personagem, então foi algo que a gente vacinado, ou seja, foram 2 dados que entraram aqui pós a escolha de um personagem. Então, tem algumas coisas que você vai acabar voltando para incluir e não há nenhum problema nisso. Quando você preencheu aqui como, você vai pensar no que de fato você vai levar para a sua apresentação. Então, qual foi o formato que você escolheu, que você achou que era mais interessante? Foi um pitch feito em slides. Mas se você for assistir Shark Tank, por exemplo, você vai ver pitch feito em teatrinho. Então, você vai ver pessoas que estão vestidas de alguma forma específica para fazer alguma encenação. Então, você pode ter um formato que não seja apenas essa questão dos slides, uma call e tal. Você pode ter alguma coisa diferente. Você pode pensar aqui até em posts de rede social, que vai ter alguma apresentação ali. Então, você tem que pensar qual é o formato que você vai desenvolver ali. E quando você pensa nesse formato, você pode pensar agora quais são os personagens. Eu estou aqui com uma solução em mente, tem uma equipe de uma startup, eu tenho que pensar em como é que eu vou construir agora essa ideia. Então, aqui a gente trouxe um vilão, que foi um vilão que venceu, infelizmente, que foi a Covid. Aqui a gente conta como um vilão que venceu pelo tanto de pessoas que acabou a falecer. Então, a gente pensa que houve um vilão vencedor, mas nós temos um vilão a ser vencido, que é a falta de otimização na vacinação. E a gente pensou aqui em possíveis outros personagens como as vítimas da Covid, né? E a gente fez uma personificação aqui para o enredo. Aqui, o enredo, ele é exatamente aquela estrutura que a gente tenta resumir a nossa apresentação em pontos mais lógicos. Então, eu coloquei aqui o spin, mas poderia ter o spin e o AIDA em post-its aqui, mas foi a nível de exemplo, então eu coloquei só o spin. E a narrativa, geralmente a narrativa é algo muito maior, quando você vai falar cada detalhe, e não há o mínimo problema de você pegar um post-it aqui dizendo que aquela narrativa está num storyboard. Isso não tem problema, você está lembrando que você está desenvolvendo aquela narrativa lá no storyboard. E nós temos, por fim, os artifícios que eles muitas vezes fazem aquela apresentação muito, muito interessante. Então, a gente tem aqui o spin e o AIDA que foram utilizados no enredo. A gente tem a questão dos gatilhos de tragédia e emergência, que são muito importantes nessa apresentação. A gente tem, por exemplo, os artifícios que foram utilizados dentro do enredo para dar mais peso para cada argumento que estava sendo colocado. Então, aqui a gente tem um exemplo de Stop Canvas preenchido e a gente vai mandar no link para vocês. Eu vou ver com o pessoal aqui da produção do evento se tem como mandar para vocês um link curto para um PDF para vocês baixarem e irem preenchendo aí o Stop Canvas na casa de vocês, pensar, poxa, eu tenho uma apresentação aqui que eu tenho que fazer, e pode ser uma apresentação, sei lá, para o seu chefe no trabalho, pode ser uma apresentação que você quer fazer para, sei lá, para os seus amigos, alguma coisa assim que você pensa que você precisa desenvolver uma apresentação, testa na ferramenta aqui, porque você vai começar desde o porquê, você vai chegar no como, vai chegar no que, você vai conseguir construir a cada detalhe. E era o exemplo do Stop Canvas que eu tinha para apresentar para vocês. Tenho certeza que nós ainda temos muito a conversar aqui, e eu fico muito feliz com todos que estão aqui nesse momento nos ouvindo. Muito obrigado, pessoal. Excelente, excelente. Que aula, hein, galera? Que aula aí sobre storytelling, pitch, técnicas, ferramentas, então, como um todo. Samuel, quando você toma uma aguinha aí, manda depois para o pessoal aí no chat, né, interno o link, que eles disponibilizam lá para a turma que está nos acompanhando ao vivo para poder baixar aí o Stop Canvas e, enfim, fazer suas apresentações aí de melhor maneira. Bom, galera, assim,
Depois que o Samuel falou, é difícil falar alguma coisa a mais, extremamente completo, complexo. Ele foi muito feliz, né, realmente nessa questão de conseguir combinar algumas ferramentas, técnicas, a história. E esse é um dos pontos que eu queria tentar resumir para vocês, né? Quando a gente está pensando no storytelling como uma estrutura, a gente tem pelo menos 3 coisas envolvidas, né? A gente vai ter ali a técnica que é colocada. Aí o Samuel trouxe algumas, vou recobrar aqui: a técnica SPIN, a técnica AIDA, o Círculo de Ouro, né, tantas outras, né, que foram fontes, né, que ele utilizou para poder exatamente fazer essa aplicação. Outro aspecto também que se tem na hora de fazer um pitch, né, uma história, enfim, a produção de um pitch, isso que tem o storytelling por detrás, são as ferramentas, né? E aí ele falou, por exemplo, do Canva, e a gente tem as clássicas, como o PowerPoint, a apresentação do Google, enfim, Keynote, né, para quem usa. E, enfim, tudo isso são aparatos que são modificados ou modificáveis, ou mais aplicado ou menos aplicado em determinadas situações, a partir do que a gente quer contar, que aí é o terceiro ponto que eu coloco, né, que é a história em si. Eu botaria como um coraçãozinho, se a gente fosse poder dizer assim, né? Então, a gente tem aquilo que é técnica, que pode ser aprendido, né? A gente tem ferramentas que podem ser aprendidas, e a gente tem a história. A história, evidentemente, ela precisa fazer sentido para a gente que está podendo falar a respeito daquilo, né? Acho que você tem que ter um envolvimento, aquilo tem que fazer, de fato, alguma conexão com o que você acredita, com aquilo que você vivenciou, né? Os grandes, né, os filmes de grande sucesso, normalmente eles, lógico, a gente talvez esteja num momento agora que tem muita ficção, tal, a gente está consumindo bastante isso, né? Mas até um passado não muito distante, as biografias faziam muito sucesso, né? E o que é um filme biográfico, por exemplo? Nada mais é do que um storytelling de alguém. Imagina a figura de um diretor de cinema ou de um próprio ator, né, que vai trabalhar num filme dessa característica, dessa natureza, se eles não se apossarem ou não terem identidade, né, com a personagem que eles estão representando ou com uma história que é criada, né? Então, esse envolvimento, né, com o que está sendo colocado, com o que vai encabeçar um pitch, né, que vai encabeçar a sua narrativa, a sua história, né, a storytelling que você vai estar contando, ela precisa partir exatamente desse envolvimento, ou pelo menos de uma compreensão grande utilizando algumas técnicas, basicamente isso, né? Então, nós temos grandes palestrantes, né, no Brasil, daqueles que passam o microfone e a pessoa vai falando, né, consegue passar ali 1 hora e meia, 2 horas, trazendo para você narrativas, colocações do dia a dia, né, aplicações, e já aqueles que gostam, por exemplo, é o caso que o Samuel fez aqui, é como eu também gosto de apresentar, que é tendo o apoio, normalmente, de algum material audiovisual, às vezes só visual, às vezes é só uma referência, né? Então, antes até de eu ir para esse ponto que até o Samuel colocou durante a fala dele, né, que seria as técnicas de priorização, eu acho que é importante a gente pensar também na hora do pitch na questão da embalagem, né? Então, assim, como aquilo vai estar sendo transmitido. Então, um dos aspectos que o Samuel colocou aqui como exemplo, é o Shark Tank, né? Que é um grande painel de pitch ali para investidores, né? Na maior parte dos que lá se apresentam, normalmente é a cara e a coragem. Se vocês forem ver, normalmente, se for algum produto, normalmente eles têm
um exemplar do produto ali do lado, né? E, em alguns casos também a gente vê ali algum tipo de material audiovisual para dar apoio, né? Mas é isso que eu digo para vocês. Acho que independente da construção ou do apoio de ferramentas e técnicas que a gente vai ter, a história, né, esse atributo humano de poder transmitir uma mensagem é o que está sempre sendo considerado, né? Então, na falta, às vezes, de um PowerPoint, ou se, sei lá, acabou a luz, imagina que você está numa apresentação, ou não funcionou a apresentação, o computador deu algum problema, etc. A gente tem ferramentas e técnicas não tecnológicas para poder ser construída dentro de uma narrativa também, que é importante ser considerado. Então, a gente pode transmitir uma mensagem por meio de uma metáfora, a gente pode transmitir uma mensagem por meio de uma criação hipotética, a capacidade humana de imaginar uma situação, né? Então, se eu falar para vocês, não imaginem um urso branco polar, vocês provavelmente visualizaram nesse momento um urso polar. Então, lógico, né, nessas questões é importante que a ser criada, ela é capaz de ser imaginada por aquele que estão nos ouvindo, né? Mas nem sempre tudo é questão de ferramenta, né? A apresentação em si, ou o pitch em si, ele não é, vou pegar aqui uma ferramenta mais disseminada, não é o PowerPoint, né? Aquilo é só um apoio, tá? E tem gente que se preocupa muito com ele, né? Sem o PowerPoint eu não consigo fazer meu pitch, então tem alguma coisa errada nessa história. Acho que é esse que é o ponto de estar observando. E o Stop Canvas que o Samuel trouxe, independente disso, né, a construção que foi criada, ela leva isso em consideração, né? Então, qual é o canal, né? Como é que vai ser a apresentação? Você não vai ter slides, então o storytelling é um. Eu vou ter slides, o storytelling pode ser outro, né? E aí, obviamente, a gente tem que compreender os elementos reais que precisam estar dentro desse ambiente. E aí, pessoal, a gente passa num momento agora que eu gostaria também de ouvi-los, né, por meio do chat, evidentemente, que vocês trouxessem questões, perguntas, né, para que a gente, na sequência aqui, possa estar trocando com vocês também, né, enquanto vocês talvez vão pensando nesse quesito. Eu não participei de quando ele produziu, né, isso, e foi de propósito, exatamente para que a gente pudesse ter esse momento de troca aqui, né? Então, Samuel, um dos pontos que você colocou, eu vi até que o pessoal respondeu lá, é sobre qual o tipo né, se o 1 ou se o 2, né, do seu vídeo do Canvas, etc. Eu vi que já teve algumas interações nesse sentido. Eu, particularmente, eu acho que talvez você possa criar as duas versões, mas não colorida talvez favoreça no ponto da impressão, né? Porque aí você teria até um aspecto aí de consumo, né, de tinta, tal. Então tem uma abordagem legal aí também se pensar nesse momento que a pessoa pode escrever, né, com o próprio lápis ali, isso facilite de alguma forma. Mas aí, Samuel, eu queria uma pergunta agora mais, enquanto o pessoal vai pensando aí no que vão interagir conosco, como é que você chegou na conclusão, né? Ou seja, se dá para eu pegar essas ferramentas aqui, o Simon Sinek, a ideia do Canvas, do Business Model Canvas, e aplicar isso na arte de contar histórias? Como é que, com certeza não surgiu do nada, alguma inspiração, como é que você pode compartilhar com a galera, né? Porque acho que quem sabe contar boas histórias, como é o seu caso, tem sempre algumas referências, né, que seriam interessantes serem acompanhadas. Então, que dicas aí você poderia dar nesse sentido também, até que te motivaram a criar essa ferramenta? Perfeito. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade em atenção ou em lembrar muito das coisas. O próprio Rodrigo sabe, ele é meu chefe no trabalho, eu tenho TDAH, então muitas vezes alguém pode me falar alguma informação, eu venho esquecer e tal, ou eu não sei qual é o processo lógico que eu tenho que realizar para alguma coisa. Então, eu já faço com muita frequência buscar sobre
espécies de ferramentas assim, sobre frameworks que vão facilitar muito o meu trabalho. Então, eu tenho isso para tudo. Se eu quero desenvolver uma estratégia de branding, eu vou lá e procuro, ou seja, estratégia de marca de empresa, eu vou lá e procuro um canvas de branding. Se eu estou interessado em desenvolver um storytelling, por exemplo, eu vou lá e procuro alguma ferramenta de storytelling. O problema é que eu vim observando que não tinha nenhuma ferramenta de storytelling que ela buscava pensar nesses detalhes de apresentações. Era muito mais voltado a jornalismo, a alguma escrita, algo realmente voltado a pessoas que vivem de produzir muita escrita. Então, faltava-se algumas informações que eram muito importantes para o desenvolvimento de apresentações. Então, já que a gente está no... Eu assisto muitos pitches, tanto no próprio Parque Tecnológico, como eu gosto muito de assistir o Shark Tank. Eu fui pensar, poxa, o que não pode faltar num pitch? Qual é a melhor ordem? Várias empresas no Shark Tank não tinham, muitas vezes, grandes números para apresentar sobre lucratividade, sobre grandes projeções muito atrativas, mas elas levavam algum pitch que tinha uma história muito forte. Boa parte das vezes, quando a própria pessoa que está levando o pitch, ela tem um envolvimento muito forte com aquilo. Então, teve um cara no Shark Tank que ficou preso há alguns anos e ele sentiu algumas dificuldades no tempo que ele estava preso, e ele foi pensar em algumas coisas que eram interessantes, que eram importantes de soluções, e ele, com alguns amigos, desenvolveram uma solução quando eles saíram de lá. A própria Luana, que está conosco no nosso parque tecnológico, ela tem uma cadelinha que é cega, e ela pensou em desenvolver uma coleirinha para essa cadela cega, onde aquela coleira ia auxiliar na sua locomoção. Então, ela tem ali uns sensores, tem um sistema de vibração, e quando tem algum obstáculo próximo a ela, a coleira vibra e o cachorro ele vai aprendendo para que lado ele vai vibrar, para que lado ele vai andar mediante a vibração. Então, ela tinha um propósito muito forte para apresentar para as pessoas, e aquilo marcou muito aquele momento. Recomendo muito que vocês assistam o pitch de Luana, e foi exatamente observando muitas dessas inspirações, e eu pensei muito na questão do Círculo de Ouro, porque eu já trabalho com acompanhamento de algumas empresas de construção de negócios há um tempo, e eu entendo que você precisa pensar no porquê que você está desenvolvendo aquilo, como você vai desenvolver aquele negócio, o que de fato você vai entregar, muitas vezes antes de pensar no negócio por completo. Então, geralmente, o próprio Círculo de Ouro, ele vem numa avaliação de negócio para saber como de fato você vê a própria solução, como de fato você vê o problema que você está resolvendo para as pessoas. Então, a própria ideia do Círculo de Ouro era extremamente importante para as histórias. Se você for ver, vários grandes escritores, eles têm um propósito muito forte no que eles estão querendo passar, e muitas vezes é por isso que aquela história se torna tão autêntica, aquela história se torna tão forte. Se vocês forem ver as regras da Pixar sobre storytelling, né, que o pessoal da Pixar divulgou, fala muito sobre propósito também. Então, foi outra ferramenta que eu utilizei de inspiração, foi pensar em que tem que falar muito sobre o propósito para você ir desenvolvendo aquilo mediante o propósito. Então, foi mais ou menos dessa forma, utilizando um propósito muito bem definido, muito bem sólido, com uma ferramenta para facilitar a visualização ali de informações, onde outras pessoas possam lhe ajudar, onde está tudo na tela, como um Business Model Canvas, está tudo na tela, e alguém pode ir lá escrever um outro post-it e jogar ali, e pensar, e se tivesse isso aqui, fosse diferente? E as pessoas podem até lhe ajudar na sua própria apresentação. Isso é extremamente interessante da gente perceber que a ferramenta ela se torna muito mais fácil de trabalhar. Ela é muito maleável. Então, você pode trabalhar com um pitch de 30 minutos, você pode participar para trabalhar com pitch de 5 minutos, você pode trabalhar com formatos completamente diferentes, você pode trabalhar com dados muito diferentes. Então, alguém que trabalha, por exemplo, com análise de dados e quer apresentar os dados para a sua empresa, um analista financeiro que ele não sabe como é que ele vai explicar para o pessoal alguma projeção,
e ele quer tornar aquilo mais simples, então ele pode pegar e construir a ideia de alguém que está passando por algum problema e que passa por alguma superação, por exemplo. Então você tem aí etapas de uma história que podem ser contadas utilizando mais ou menos os dados da própria empresa ou o que a empresa estava querendo passar nessas informações. Então são mais ou menos esses pontos que a gente pode estar observando sobre essa questão da importância de uma ferramenta que ela seja muito maleável para o que você quer apresentar e não você tenha que tentar colocar dentro da colocar a sua ideia dentro de algo pronto. Aqui é uma ferramenta muito mais maleável, então os artifícios eles são infinitos. Teve até um senhor que colocou, Hanson Cláudio Dias Pimenta, perguntou sobre a ativação de gatilhos mentais. Então, assim, a questão da tragédia e a emergência são gatilhos mentais que a gente precisa trabalhar num tipo de apresentação como essa. Mas você pode ter uma outra apresentação, por exemplo, que ela vai falar sobre queima de estoque de algum produto. Ou você pode falar sobre algum produto que tem edições limitadas. Então, você já tem aqui algo mais voltado para a escassez. Ou você está querendo fazer o lançamento de algum evento, aí aquele evento vai ocorrer em poucos dias, tem um número máximo de pessoas que vão participar, então é escasso, aquilo não é infinito. A pessoa não pode comprar a qualquer momento e não pode ser um número que exceda aquele de inscritos possíveis. Então, você tem aí pontos específicos que você tem que pensar como é que você vai utilizar aquele gatilho mental, que é um artifício. É um dos muitos artifícios que você pode utilizar. Você pode utilizar esses pontos dos gatilhos mentais para você pensar, inclusive, em estratégias. Por exemplo, a gente pegou a tragédia e a emergência para pensar a personificação no Twist. Pensamos em que dados a gente ia estar fortalecendo essa questão da tragédia que ocorreu, da emergência que precisa algo ser feito logo. Então, são pontos muito interessantes de trabalhar, tanto esses gatilhos mentais quanto artifícios de vendas, que são muito utilizados para construir estratégias no dia a dia. Excelente, excelente. O pessoal, a Thaís também falou aqui a respeito dos gatilhos mentais, para dar uma profundidade nisso. E realmente, pessoal, na questão da arte, né, de contar uma história, esse é um ponto essencial, né, eu diria crucial. Então, em termos assim, de dar algum subsídio, né, para vocês entenderem, então, existe aí, talvez a gente tenha, vocês jogarem na internet aí, mapa dos sentimentos, né? A gente vai ter lá um grande círculo lá com sentimentos primários, né? Medo, tristeza e etc. E, digamos, sentimentos secundários a partir desses que são colocados. Então, quando a gente estrutura um pitch, por exemplo, né? E um dos pontos que a gente tem lá no Canvas proposto aí pelo Samuel é o tom, né? E o tom, ele pode modificar ao longo do pitch. Então, você pode começar, talvez, com uma coisa meio terror, ou pode começar muito alegre. Um artifício que eu, particularmente, gosto muito, para até dar aquela quebrada, utilizar algum artifício de humor aplicado. Tem que ter muito cuidado, né? O humor é uma coisa bem sinuosa, e, normalmente, a minha técnica colocada, normalmente no início, no primeiro ponto ali, de alguma apresentação de alguma coisa, uma autodepreciação, seja uma brincadeira comigo mesmo, para levar as pessoas a rirem. Então, ou eu vou falar sobre a minha calvície, eu vou falar sobre meu sotaque de Minas Gerais, vou trazer alguma história assim, para gerar realmente aquela empatia, aquele desprendimento, né, de que a gente não está ali numa posição de superioridade, que normalmente é como colocado, né? Você se coloca no mínimo, no mesmo nível de quem está ali com você, a partir de se colocar no dia, né? Então, esses gatilhos são muito importantes. Primeiro, acho que é para a questão da atenção e retenção do que é colocado. Então, relembrando aqui o ponto do início, né, aqui do conteúdo que o Samuel trouxe, ou no segundo, no terceiro slide, já veio uma foto do Paulo Gustavo, que aí realmente é um assunto recente, é uma pessoa que
gostando ou não do trabalho dele, provavelmente tem reconhecimento, né, pelo que fazia, pelo trabalho que fazia. Então, provoca. Então, dependendo da situação, uma imagem do Paulo Gustavo ou de alguma outra pessoa pode provocar um sentimento ou outro, né? E um ponto nessa questão dos gatilhos, que quando a gente puder ter uma projeção, né, um conjunto de slides, uma apresentação a nosso favor na hora de contar uma história, é o uso de imagens, pessoal, mais do que textos, tá? Ou né, o uso de ícones, né, a iconografia, que o Samuel gosta, é uma característica muito forte dele. Eu já gosto muito de trabalhar também com imagens, pouquíssimo texto e mais imagem, porque é um desprendimento que a gente precisa ter. Evidentemente que exige muito treino, né? Evidentemente que existe treino, perdão, exige que a gente tenha ali um domínio de fato da temática que a gente vai estar passando. E muitas vezes dá insegurança, mas pensa só, né? Diante de uma situação, está todo mundo esperando que você vai apresentar algo e ninguém sabe o que é. Qual é a pessoa com maior segurança no mundo sobre o que vai ser apresentado, senão a gente mesmo que criou aquilo? Então, eu digo também que tem alguns gatilhos mentais do próprio apresentador, sabe? Né? Da pessoa que vai estar falando também. Então, acho que pensar nisso também, né? A forma com a qual você vai para uma apresentação, talvez seja o tom que ela vai ser colocada. Tem alguns aspectos relacionados a isso, que há quem consiga falar bem em público, há quem tem algum tipo de dificuldade, tá? E é normal, pessoal, isso não é nenhum tipo de problema, nenhum demérito, tá? Ter uma situação dessa. Contudo, são coisas que podem ser trabalhadas, né? Não é a finalidade da nossa oficina, né? Mas é importante. Eu acho que são conjuntos de habilidades, de ferramentas aí que a gente pode aprender, né, a lidar no dia a dia, que faz todo sentido. Então, nessa questão dos gatilhos, né, mentais, eu daria essa dica. É bom dar uma pesquisada, aí, mapa de emoções, para vocês terem esse rastreio e identificar o que de fato eu quero produzir com isso, tá? E uma outra dica que eu dou aí, na verdade, seria mais de um pitch, considerando que esse pitch possa ter uma apresentação embarcada nele, né, imagens do que texto. Então, vou simular uma situação aqui com vocês, né? Imagine que eu bote um slide com a palavra sede. Aí está escrito lá, S-E-D-E, sede. E, comparado a isso, eu coloco a imagem de alguém no deserto, talvez ali com aquela característica de alguém que está sedenta por água. Então, o impacto ele é diferente, porque você personifica uma pessoa, né? Talvez você já tenha passado por aquela situação de sentir muita sede, você se reconhece naquela situação, talvez não no ambiente, se a gente colocar um deserto, talvez nem todo mundo teve essa experiência, mas o fato de sentir sede está disponível, né? Então você consegue, talvez até com que a pessoa realmente sinta sede no momento que ela vê aquela imagem, né? É como, né, no início da Covid, né, que a gente passou por um momento de muita incerteza, e aí tem aquela questão, falta de ar. E normalmente quando você fala isso, talvez, né, tenha algum aspecto psicológico, neurológico, que faz a gente talvez ficar um pouco ofegante só de ouvir ou de ver um tema relacionado a isso, né? Então, enquanto a gente vai traçando ali um desenho de uma história, é importante pensar nisso, né? A gente tem que entender bem qual é o público, né, para quem a gente vai estar falando. Isso faz muito sentido, porque os exemplos, as metáforas, talvez ou um tipo de arranjo que existe por trás de cada TED, que tem meio que um padrão, né? A finalidade do TED é algo ali de até 17 minutos. Normalmente se começa sempre com uma história, às vezes a pessoa que foi falar, sei lá, começa assim, 10 anos atrás eu sofri um acidente. Sabe, a primeira frase de impacto, ela tem que trazer uma curiosidade, no mínimo, né, de quem está nos apresentando. Então, esse hoje
é o que a gente chama, deixa eu relembrar aqui o nome do Henderson e da Thaís, é a chamada economia da atenção, tá? Que a gente vive hoje, né? Ou seja, você tem talvez ali um story de Instagram ou 5 segundos do YouTube para lançar alguma coisa de efeito, né? Para que a pessoa realmente se interesse por aquilo que está colocado. E nada mais evidente ou nada mais correto de se pensar que no entendimento, né, dos gatilhos mentais que levam a pessoa a fazer isso, né? É evidente que as tecnologias hoje já conseguem talvez segmentar para quem aquela propaganda ou aquela inserção vai ser colocada a partir do que ela curte, a partir do que ela gosta, né? Mas só isso não é suficiente, né? Você tem ali uma janela muito pequena de alguns segundos, hoje principalmente que a gente está, com certeza, enquanto nós estamos falando aqui com vocês, várias notificações estão chegando, celular vibrando, e-mail aparecendo, mensagem no WhatsApp, então a gente tem uma briga realmente para essa economia da atenção, então ter esses gatilhos à nossa disposição é importante, e normalmente o primeiro contato é o que mais conta, porque acho que é ali que você diz, essa pessoa, eu vou dar atenção a ela ou eu não vou dar atenção a ela. Então, é super importante esse entendimento aí que vocês colocam. A Lavínia coloca aqui, né, importante a questão do tom, a gente realmente, inclusive, né, na gamificação, né, pelo que eu estou entendendo aqui, né, Game Design Documents. Interessante aí esse ponto. Pessoal, a gente está chegando aqui nos pontos finais, né, no momentinho final. Rodrigo? Oi, Samuel, diga aí. Tem algo até bem interessante sobre essa questão dos stories e imagens, porque um story é segundos, mas você sabe a velocidade que as pessoas são stories hoje? Tem, naquele filme do Toy Story, tem uma cena de um porquinho pulando canais muito rapidamente ali, e não dá nem direito o que tem de um para o outro, mas ele pula milhões de canais e muitas vezes, hoje em dia tem vários memes com o pessoal fazendo isso sobre eu pulando stories. E aí é mais ou menos isso que acontece. Então, se você não pode pensar que você vai conquistar a atenção da pessoa nos 15 segundos. A pessoa, assim que abrir os seus stories, tem que estar conectado com aquilo. Então, é muito isso. Que história você quer contar naquele seu stories? Será que vale mais a pena jogar a palavra sede ou alguma imagem marcante de alguém com sede? Quer falar qual o tom que você quer falar? A imagem vai mudar completamente de um tom para o outro, no mesmo tema, sede. Você vai ter imagens completamente diferentes. Então, é importante você entender que tipo de estratégia você vai precisar tomar ali. Então, você entender qual é o formato que você está trabalhando, é stories. Qual é o tempo que você tem para conquistar a atenção da pessoa. É um tempo diferente de quanto tempo ela vai ver aquilo. Então, os primeiros segundos você já tem que estar conquistando aquela atenção. E são detalhes que a gente tem que pensar na hora da gente mover quais são os artifícios que a gente tem ali naquele momento. Então, o personagem da gente, por exemplo, seria a pessoa bebendo água, por exemplo, ou a pessoa sedenta por água. É um exemplo que a gente pode utilizar nessa questão dos stories. Até porque uma imagem num stories também pode ser uma história que você está querendo contar. Justamente porque o storytelling é organizar as informações aí da melhor maneira para que você venha se conectar com aquele público que você tanto pretende. E quanto a essa questão do game design, é bem interessante, que seria a questão da documentação para o desenho de jogos, você precisa ter um propósito também forte no que você está passando para a sua equipe que está desenvolvendo aquele jogo com você, para as pessoas que vão consumir daquele jogo. Então, tem como você construir a ideia do seu jogo primeiro, por exemplo, no Círculo de Ouro, e na hora de você apresentar para as pessoas, você leva para um stop canvas e cria vários stop canvas do que você for utilizar, um para stories, outro para uma postagem de feed, outro para um vídeo que você vai lançar de 1 hora, quer dizer, de 2 minutos, por exemplo, sobre aquele seu jogo. Então, você tem várias formas de você apresentar aquela história, até mesmo mostrando o seu jogo de fato para as pessoas. Então, assim, você tem que saber qual é a melhor estratégia que você vai usar para você. A ferramenta não lhe limita nisso. Com certeza, com certeza.
A gente tem uma janelinha final ainda, tá? Caso alguém queira trazer mais alguma pergunta, algum aspecto, tá? Eu queria pedir o Samuel para botar a apresentação de novo na parte do Stop Canvas, tá? Para ajudá-los aqui numa questão da priorização, né? Que eu acho que é um ponto que a gente precisa entender bem na hora de pensar na construção de um pitch, pensar na construção de um storytelling como um todo. Eu vou colocar no chat para vocês aqui uma ferramenta chamada Musco e um link com uma matéria, tá, que fala aí sobre vendas, etc. Tá? E a partir dela, essa matéria que fala do Musco, tá, que eu já vou detalhar para vocês aqui do que se trata. Então, vejam só, a ideia do Musco é uma brincadeira também, né, com as palavras ou com os termos em inglês must have, should have, could have e won't have, né? Isso aí forma a estrutura, né? O MU seria o must have. O que seria isso? Aquilo que em qualquer apresentação que você for fazer precisa estar. Então, se a gente está falando, por exemplo, do Varcelery, que é a ideia aqui que o Samuel colocou, o que precisa estar se eu for falar 1 minuto, 1 hora ou o dia inteiro sobre o Varcelery, né? O problema e a solução. Isso não pode estar de fora, né? Não dá para eu apresentar um pitch, a não ser que seja a ideia do pitch apresentar problemas, aí eu vou só falar de problemas, e não dá para eu apresentar uma solução sem apresentar um problema antes deles. Tá? Então, esse é um ponto que ele sempre tem que estar. Então, estou colocando 2 aspectos aqui, né? Mas, na verdade, a ideia do must have, aqui, do que deve ter, é que você faça uma análise a partir de tudo que o Stop Canvas traz para vocês, né? Ou seja, se eu tenho que ter o meu problema apresentado, né, e provavelmente a minha solução colocada, a partir do público para quem eu vou falar, alguma coisa deve estar ou não. É diferente, por exemplo, eu falar de saúde para quem é profissional da saúde e para quem tem algum problema de saúde. Imagine só que eu vou apresentar um pitch sobre um aplicativo que monitore batimentos cardíacos. Uma coisa é eu falar para um público de médicos, a minha narrativa é uma, e para falar para pacientes com problemas cardíacos, a narrativa é extremamente outra, ainda que seja o mesmo produto, um aplicativo que faça esse monitoramento. Tá? Então, o que deve ter numa apresentação de um aplicativo que controla batimentos cardíacos, se o público for médico, se o público for pacientes, né? O que deve ter numa apresentação, considerando o tom que eu quero colocar, né? Se é emoção, se é surpresa, se é paz, serenidade, tranquilidade, terror, medo, né? O que deve ter, né? Então, essa é a ideia do must have. E, obviamente, de acordo com o critério tempo, né, eu tenho os elementos essenciais que, de acordo com, como eu disse, né, 1 minuto ou um dia inteiro de pitch, aquilo deve estar sempre presente dentro do negócio que eu estou apresentando, da estrutura, do produto, do serviço, da ideia, enfim, que eu estou colocando. A segunda parte dessa ferramenta, né, que é o S, é o should have. Né? O should have é uma escala abaixo do... Né, assim, é bom que tenha, mas se eu não tiver tempo suficiente, eu posso tirar. Tá? Então, é meio nessa linha que eu estou dizendo. Se, por exemplo, eu tenho um pitch de 20 minutos, como é esse que o Samuel aqui colocou, faz sentido, por exemplo, eu utilizar todos os dados que ele trouxe, né? Economia em queda, evasão escolar, ranking de escolaridade para o país de vacinação. Em 20 minutos eu posso falar disso tudo. Mas se fosse 1 minuto, dava para eu trazer todos esses dados? Provavelmente não. Então, eu tenho que elencar qual desses dados é o mais relevante para minha narrativa dentro do tempo que eu tenho, né? E essa ferramenta Musco, eu quero focar muito no tempo, tá? Aqui, mas evidentemente que tem outras características que têm que ser pensadas, né? Então,
o should have é aquilo, né? Ela não é o essencial, mas ela ajuda a potencializar muito, né, a estrutura da história que eu estou trazendo, e ela deve ser cortada caso eu não tenha tempo suficiente para falar a respeito daquilo. Deve estar, mas se eu tiver que cortar alguma coisa, são esses elementos que eu cortaria. No caso aqui do Vassality, poderia ser a quantidade de dados apresentados, tá? O terceiro ponto da ferramenta Muscov, né, que é o CO, é o could have. Could have, ele seria assim, poderia ter. Aí já a história já é outra. Pô, se eu tiver tempo, eu vou trazer isso, porque isso é interessante, isso ajuda a reforçar o discurso, isso ajuda a trazer um melhor entendimento. Eu consigo, talvez, trazer um exemplo diferente. Imagine só, né, o Samuel teve que trazer a ideia do Stop Pitch Canvas, né, aqui o Stop Canvas, a partir de uma apresentação. Então, dentro do tempo que a gente tem, né, e com a finalidade que seria uma oficina, é mais do que suficiente. Mas imagine que, ao invés de falar do storytelling, do pitch, o Samuel viesse apresentar o Stop Canvas como uma ferramenta para contar qualquer história. Né, Samuel? A ideia seria totalmente outra. E aí, em 20 minutos, talvez ele tivesse que falar 2, 3, 4, 5 histórias para validar o formato dele, né? E aqui, na verdade, a ideia não é em si vender a ferramenta, né, mas trazer uma estruturação para você fazer um bom storytelling e produzir um bom pitch, né? E aí, aqui é uma possibilidade de vocês utilizarem, né? Quando o Samuel for convidado futuramente de novo para falar do Canvas especificamente, aí com certeza ele tem que trazer mais aplicações, né, da ferramenta como um todo. E isso aí é o tal do could have, né? Se eu tiver tempo, eu vou falar do Vassality, eu vou falar de um plano A, um plano B, um plano C de aplicação, tá? E por fim, pessoal, dentro da ferramenta Muscov, que é uma ferramenta de priorização, temos a última parte que seria o W, que é o won't have, o que não deve ter de jeito nenhum, né? E é meio que a outra ponta, né? Então, o que dentro da minha apresentação eu não posso falar? E aí, de novo, acho que a gente tem que olhar vários aspectos, né, do que a gente tem. Aí, neste caso do não deve ter, independe do tempo, né? E eu focaria muito mais no público, na situação, né, na estrutura que eu tenho. Então, imagine só que a gente vai fazer uma apresentação para um público que tem um lifestyle vegano, né? Aí imagine, de repente, eu colocar dentro do meu discurso algum dado, alguma coisa que fira de alguma forma algum dado, alguma crença que esse público tem, né? Aí, no momento que você coloca um slide, por exemplo, de um animal passando por algum processo, né, não tão legal, né, alguma tortura, alguma coisa nesse sentido, né, um maus tratos, né, provavelmente esse público já, por aquela imagem, por aquela situação, já deixa de te dar atenção, porque aquilo realmente foi muito pesado, né, para eles ouvirem, né? Quem está aqui desde o início com a gente, foi a primeira coisa que eu coloquei. Olha, pessoal, a gente vai tentar trazer, né, mais técnica, então se atenham mais à técnica do que talvez aos exemplos, porque talvez isso possa, de alguma forma, né, mexer com alguma estrutura subjetiva, né, de quem está nos ouvindo, né? Então, o não deve levar muito em consideração o público, a situação, o momento, né, que a gente vai colocar. E, obviamente, o mais importante do que não deve ter no meu pitch Canvas é alguma estrutura ou algum tipo de informação que ela vai contradizer, talvez, a finalidade daquilo que eu estou apresentando, né? Então, por exemplo, aqui na questão da vacina, o Samuel, do Vassality, o Samuel não poderia dizer de forma alguma que a xepa da vacina é algo ruim. Pelo contrário, ele está trazendo uma solução, né, para que a xepa seja melhor aproveitada, né? Aí imagine só, então eu não posso ter dentro do meu discurso que a vacina da xepa tem menor ou maior qualidade do que uma vacinação no horário convencional, né? Então,
essas estruturas devem ser pensadas na hora de se articular, né? Então, de novo, né? O que deve ter na minha apresentação? Então, seja 1 minuto, 1 hora, um dia inteiro, uma semana inteira falando daquilo, o que deve ter, independente do que a gente vai fazer? O que né, deve ter numa escala, se eu tiver tempo para falar, é ótimo que eu coloque, que é o should have. Né? O que poderia ter para eu melhorar, para eu, digamos assim, ter uma abordagem maior dentro da minha apresentação, caso eu tenha tempo, que é o could have. E aquilo que não deve ter de jeito nenhum, que a depender do público pode variar, né? Dependendo para quem eu fale, onde eu esteja, né? O ambiente que eu esteja, né? Aquilo pega bem ou pega mal, né? Então, é a história da piada no funeral, né? Para umas pessoas funciona, para outras não. Então, será que eu deveria, não deveria, né, fazer aquilo? Então, é bom conhecer muito bem o ambiente no qual a gente conhecer muito bem, ou pelo menos ter o maior acesso a informações possíveis sobre o ambiente para quem a gente vai estar falando, para que a gente use bem essa ferramenta Moscou ao nosso favor. Samuel? Eu acho que é extremamente interessante essa parte do como é que a gente vai levar para as pessoas mediante um público completamente diferente, né? A gente pode ver, por exemplo, que se a gente estivesse trabalhando com pessoas que têm comorbidades e que elas precisam da vacinação com mais celeridade, por exemplo, necessariamente precisam ouvir mais sobre o problema e não necessariamente tanto sobre a solução especificamente. Então, se a gente estivesse falando com médicos, a gente poderia partir logo para essa parte mais da solução. A gente podia encurtar o spin e podia aumentar no AIDA, por exemplo. Então, a gente pode aproveitar essas estruturas de enredo para saber onde é que a gente pode reduzir, onde é que a gente poderia aumentar, porque tem algumas coisas que são meio fixas nas apresentações. O problema que você está atingindo e a mensagem que você quer levar, geralmente, elas não mudam de uma apresentação para outra. Mas a ocasião vai ser provavelmente muito diferente uma da outra. O objetivo que você tem mediante aquela ocasião vai ser diferente e o público vai ser diferente. Então, você pode até mesmo construir um stop canvas meio generalista para aquilo que você vende, para aquela história que você conta, mas você vai precisar sempre voltar na ferramenta para, mediante uma ocasião diferente, um objetivo diferente, um público diferente, você vai ter que pensar nessas outras etapas. O como, muito provavelmente, numa ocasião diferente, o tempo e o ambiente vão ser diferentes. As tecnologias que você vai ter disponíveis vão ser muito diferentes. O tom que você vai utilizar, muitas vezes vai ser muito diferente. Se você está falando com um médico, às vezes você vai tentar trazer um tom um pouco mais de autoridade, de, poxa, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho dados muito contundentes, você vai tentar mostrar isso com mais autoridade. Se você está falando com um público mais amplo, como a gente está falando aqui no evento, a gente traz aqui um tom um pouco mais emotivo, traz um personagem que foi um caso emblemático. Então a gente vai pensar nesses detalhes que são bem diferentes de uns para os outros. Até mesmo essa questão de o que pode ter, né? Por exemplo, a gente vai realizar a apresentação do Stop Canvas com um outro objetivo no programa que a gente vai ter lá do PAC, que é um evento que a gente vai fazer com novos projetos e tal para startups. E lá a gente vai ter muito mais tempo para o pessoal abrir a ferramenta num outro software que é melhor para colar post-its digitais, que a gente vai fazer junto com eles, acompanhando como eles estão desenvolvendo a ferramenta até eles apresentarem para a gente, de fato, a mostrarem aquela apresentação feita. Então, assim, são estratégias que a gente usa que são completamente diferentes do que pode ser feito e o que não pode, mediante o objetivo que a gente tem. A ferramenta não era conhecida, a partir daqui a gente pode lançar post em blog, a gente pode divulgar esse mesmo vídeo que vai estar no YouTube para o pessoal, tem como a gente divulgar em várias redes. Então, as pessoas podem ir conhecendo o Stop Canvas a partir daí e a gente pode começar a mostrar daí para frente exemplos. Mas, por enquanto que ninguém nem sabia sobre a ferramenta, a gente tinha
que trazer um exemplo de apresentação, falar mais ou menos o que tem naquela apresentação e mostrar a necessidade da ferramenta. Então, assim, são estratégias diferentes que a gente tem que usar para o nosso objetivo. Do mesmo jeito que eu posso colocar um Stop Canvas para essa apresentação da Vasseleri, eu posso construir uma para o que a gente está fazendo aqui. Então, aqui a gente teria muito mais tempo. O ambiente é muito parecido, né? Porque é um call de qualquer jeito. O formato, ele é um pitch em slides, mas ele também tem uma conversa. Então, você tem duas coisas rolando ao mesmo tempo. Você pode, inclusive, encaixar ali dentro da narrativa um Stop Canvas que tem um pitch específico dentro de tudo isso, né? Para você explicar o que está rolando ali, que é algo muito estratégico de ter na sua apresentação. Então, você pode colocar até um Stop Canvas ao lado sobre aquela apresentação modelo que você vai colocar. Então, assim, teria como eu apresentar até mesmo o Stop Canvas que a gente fez para esse evento. Agora, ele seria muito mais complexo, muito maior, porque você tem muito mais tempo, tem espaços aí de conversa, tem espaço para ler comentário, a gente tinha que apresentar tudo que a gente tinha aqui, então foi muito mais fácil a gente exemplificar com um caso mais direto aqui da ferramenta. Maravilha, maravilha, Samuel. Pessoal, estamos chegando aqui ao finalzinho, tá? Queria agradecer demais aí vocês que ficaram conosco aqui nesse período. Espero que tenha sido proveitoso. Dá um ok para a gente no chat quem gostou. Quem quiser seguir mais aí o que o Parque Metrópole tem feito, siga lá, @Parque Metrópole, tá? Vocês vão ser redirecionados para vários outros conteúdos que a gente tem. Talvez aí em breve esse programa Start, que o Samuel comentou aqui, que uma das finalidades dele é que vocês passem para o processo prático realmente de construção, né, de um storytelling, de um pitch. Né? Essa ferramenta provavelmente vai ser adotada pela gente, disponibilizada, né, de uma forma mais interativa. Né? Imagine então, em vez de vocês ouvirem uma palestra, talvez estarem conosco ali realmente mexendo post-it, aquilo que vocês estão falando. Então, fiquem atentos, né, ao que a gente está colocando. Convido também, dentro do GoRN, vocês irem na parte, né, da instituição Parque Metrópole para ver toda a lista, né, de atividades que a gente vai ter. Chama atenção, acho que tem muito a ver com o que a gente trouxe aqui. Dá tempo aí de vocês saírem, tomarem uma água, almoçarem, voltarem 14 horas no palco Empreendedorismo, se eu não estou enganado, com outra oficina nossa, que é a oficina de ideação. E ela tem muita conexão com o que a gente trouxe aqui, tá? A ordem realmente não importa, porque lá a gente vai talvez pegar mais uma ideia, né, uma estruturação de ideias, né, como construir uma boa ideia, e aí as ferramentas são outras, e obviamente essa ideia ela precisa ser em algum momento apresentada, estruturada, né, e aí, por que não, condensar com todo esse conteúdo que a gente já viu aqui nesse momento, tá? Então fica aí o convite para 14 horas, eu vou estar de novo com vocês, junto com a professora Iris Pimenta, tá? A gente vai estar lá com vocês. Temos outros ambientes também aí dentro do Parque Metrópole. À noite a gente vai falar sobre investimentos em startups. Quem quiser curtir esse assunto também está lá com a gente. Mais cedo já tivemos também o conteúdo sobre empreendedorismo e amanhã tem mais alguns aí. Então, acompanhem a gente, sigam aí, né, nas redes sociais o @Parque Metrópole, tá? E, de novo, obrigado aí por todos que estiveram conosco aqui durante todo esse momento. Espero, de novo, que tenha sido proveitoso. Samuel, meu amigo, obrigado aí pela dedicação, por, né, estar compartilhando aí algo muito seu, muito autoral, né, com toda a comunidade. Acho que é uma felicidade grande que eu tenho, né, como estar à frente hoje dessa equipe do parque, né, e tanto você quanto outras pessoas que têm essa pegada de colaborar, de trazer para a comunidade aí as suas colaborações. Então, obrigado de verdade por ter compartilhado isso com a gente. Deu uma aula, né, do início ao fim aí sobre essa arte que muitos querem dominar, né, com o storytelling, e dá para ser aprendida, o que a gente viu aqui. Então, obrigado aí pelo carinho de estar trazendo esse conteúdo aqui para a gente e do espaço também para você despedir aí da galera. Muito obrigado, pessoal. Fiquei muito feliz com esse momento. Eu fiquei muito feliz que a gente pôde conversar sobre vários pontos que são muito interessantes. Gostei muito dos comentários do pessoal, né? Teve uma pessoa aqui, Thaís Romualdo, que disse que ficou muito feliz em como a gente falou sobre o uso de imagens
para apresentações e sobre a transmissão do tom por meio dessas imagens, e que ela se sentiu, que ela adorou ouvir isso. A gente fica muito feliz de ter esse feedback positivo de vocês, porque todo esse trabalho que a gente tem de analisar como são feitas as apresentações, como a gente pode facilitar a vida das pessoas, é um processo realmente de ideação, né? Da gente identificar quais são os problemas, identificar quais são as etapas de alguém para realizar alguma coisa, e a gente pensa, poxa, tem uma lacuna aqui que está dificultando muito a vida da pessoa. Então, a construção, por exemplo, de uma apresentação onde a pessoa não esqueça quais são os pontos mais importantes, que ela tenha um propósito sólido, que ela não limite a sua criatividade, isso com certeza, era uma lacuna muito grande que tinha para as pessoas no desenvolvimento de apresentações, e eu tenho certeza que essa ferramenta vai facilitar muito a vida das pessoas. Espero muito que a gente utilize ela bastante, que a gente possa torná-la mais difundida, e espero muito que no próximo GoRN a gente possa trazer aí oficinas mais aplicadas das apresentações, pessoas que desenvolveram palestras, inclusive, para o GoRN com essa mesma ferramenta. Espero muito ver vocês no próximo ano, e eu agradeço muito por esse momento. Muito obrigado. Abraço, pessoal. Até 14 horas. Espero vocês lá na nossa outra oficina. Um abraço.